Olá pessoal, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma live de sexta-feira com o Simplifique com a TCD. E hoje o nosso assunto é sobre artrite reumatoide. A artrite reumatoide, ela é uma doença inflamatória crônica e que pode afetar várias articulações do nosso corpo. A causa é desconhecida e acomete muito mais mulheres do que homens. Nós estamos no quadro Simplifique com a TCD, onde eu explico muitas coisas com os cristais programados nas dores físicas e emocionais. Também com o complemento da TCD. Sou a professora Linéia Coraza, da técnica Coraza para Dor. E hoje nós vamos falar sobre artrite reumatoide. E vou ler para vocês um diagnóstico sobre o que é artrite reumatoide, né? É uma doença inflamatória crônica que afeta muitas articulações, incluindo as das mãos e a dos pés. Na artrite reumatoide, o sistema imunológico do corpo ataca seus próprios tecidos, órgãos e articulações. Em casos graves, ela ataca também os órgãos internos. A artrite reumatoide afeta o revestimento das articulações, causando inchaços doloridos. Com o passar do tempo, a inflamação causada pela artrite pode levar à erosão do osso e das articulações. Bem, no que a TCD e os cristais programados podem ajudar a tratar a artrite reumatoide. Bom, também fiquei sabendo através de um médico, porque é uma doença autoimune, né? Eu tenho artrite reumatoide e quando eu consultei um médico em Ribeirão Preto, ele comentou comigo que a artrite reumatoide também pode ser genética, porque a minha avó tinha, né? Então, assim, foi uma consulta muito interessante, né? Em que ele pediu vários exames e na nossa conversa clínica, né? Ele comentou que a artrite reumatoide também estava sendo caracterizada por uma doença genética. E eu tenho isso na minha família, que é minha avó, né? Embora a minha artrite reumatoide esteja em cima do muro, né? O meu FAN é positivo, né? O meu exame de artrite reumatoide é muito alto. Eu tenho dores nas mãos e no cotovelo, tá? E a técnica Coraza me ajuda muito nessas dores, né? Então, foi um dos assuntos que alguns dos nossos alunos pediu para falar sobre artrite reumatoide. No que os cristais programados e a TCD, né, podem me ajudar na artrite reumatoide. Então, vamos lá. Na aurículo, né, porque nós temos pontos sistêmicos, tá? Mas eu vou falar para vocês especificamente da aurículo e da TCD, tá? Então, na aurículo, nós podemos utilizar 3 técnicas, tá? Que é a primeira técnica para dor, que nessas 3 técnicas nós utilizamos com a TCD junto, né? A técnica para dor, que eu abro com Xemen rim simpático, os meridianos envolvidos onde está a dor na mão, onde está a dor no cotovelo, por exemplo, no cotovelo a maioria das pessoas que eu trato é um ponto, bem pontual no ID8. Então eu vou colocar os meridianos envolvidos na dor e vou fazer
que é uma técnica diferenciada minha, é a correntinha desde trapézio até mão. E se a artrite reumatoide for no joelho, no tornozelo e nos pés, eu vou fazer uma correntinha de cristal desde quadril até pé. Também faço pontos de analgesia, relaxamento muscular, que é muito importante, e um pontinho anti-inflamatório que eu gosto muito na artrite reumatoide, que é o subcórtex, porque ele faz o relaxamento dos membros, o ponto subcórtex. Então, agora eu vou explicar para vocês o porquê que eu uso a correntinha na escafa. Professora, se ela tem, meu paciente tem dor nas mãos, por que eu não posso fazer o ponto de mão? Pode, não tem problema nenhum. Eu posso, se a artrite é no punho, eu posso colocar um pontinho de punho. Se a artrite é no ombro, eu posso colocar o pontinho de ombro e um ponto espelho atrás do ombro. E por que eu optei em fazer essa correntinha desde trapézio até mão? Porque na artrite reumatoide, o que acontece? A dor corre. Os pacientes falam que uma hora dói o punho, uma hora dói a mão, uma hora dói o cotovelo. Então, essa técnica com os cristais, fazendo a correntinha na região desde trapézio até mão, eu pego toda, porque é um cristal do lado do outro. Não é um cristal, o pedacinho quadradinho do micropore. Não, eu coloco um do ladinho do outro. Os micropores vão ficar superpostos. Ai, professora, mas não tem problema o cristal não estar em contato com a orelha? Não, porque o cristal nós temos a energia dele, né? Então eu coloco exatamente um cristalzinho do lado do outro. Por quê? Porque eu posso pegar a região que está dolorida em que você não pega com um cristal. Por isso que é muito, muito interessante você fazer essa correntinha na escafa. Fazer essa correntinha desde quadril até pé. Porque às vezes a dor do joelho não é bem no joelho. É um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo. Professora, você não usa o palpador? Não, eu não uso o palpador, tá? Eu já prefiro fazer, como o cristal é programado, né? Eu já prefiro fazer essa corrente, porque a hora que eu vou acionar o apalpador, posso machucar o meu paciente. Ele já pode dizer, ai, 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 tá doendo muito, e a hora que você colocar um cristal ou uma semente, pode ficar essa dor, tá? Então, eu também vejo, né, a hora que eu estou colocando os cristais, né, na região da escafa, eu posso ver a tonalidade dessa orelha, né? Se tem algum ponto, se tem alguma mancha, se tem algum ponto um pouco mais vermelho, um pouco mais pálido, tá? E aí eu vou acrescentar mais cristal nessa região, porque a orelha mostra pra gente o que ela precisa, principalmente na região desde quadril até pé. Posso colocar um cristalzinho, por exemplo, se for no ombro, eu não vou encher a região da escafa atrás. Embora existam profissionais que acham essa região um pouco dolorida demais e colocam essa correntinha atrás da orelha, sem problemas nenhum, tá? Podemos fazer quando essa artrite reumatoide, que está diagnosticada pelo nosso paciente como artrite reumatoide, podemos, se essa artrite reumatoide é na coluna, então nós não vamos fazer braço, nós não vamos fazer pernas, mas nós vamos fazer coluna. Aí vamos ver em que região da coluna está doendo. Se é a região cervical,
nós vamos fazer cristais somente na região cervical. Se é na região dorsal, na região da altura das mamas, nós vamos fazer somente a região torácica. Mas se é região lombar e sacral, nós vamos fazer os cristais somente na região lombar e sacral. Professora, o muro dói muito. O muro da orelha dói. Realmente dói muito, tá? Então, nós podemos estar trabalhando a parte do muro atrás da orelha. Eu falo para o paciente que, se doer muito, 3, 4 dias pode tirar os cristais. Mas os pacientes não tiram porque a melhora deles é muito significativa, né? E eu tenho uma coisa também a mais para a região, porque a artrite reumatoide, ela não é como uma hérnia, em que ela pega a região neural, tá? Ela pega as vértebras, a parte óssea, e ela pega a parte muscular, que são onde estão os pontos Poitot. E eu tenho os pontos Poitot na orelha. Professora, onde é esses pontos Poitot? Os pontos Poitot é a parte muscular do lado das vértebras, que é exatamente 1 milímetro para fora do muro, tá? Então, esse 1 milímetro para fora do muro, eu trato toda a região muscular. Mas eu preciso, na artrite reumatoide, tratar o muro também, que é a região óssea. Agora, numa hérnia, é diferente. Por quê? Porque a hérnia está pressionando a região neural. E a região neural é 1 milímetro para dentro do muro em que eu trabalho, tá? Então, às vezes, para hérnia, eu não preciso colocar a região de muro, mas eu coloco a região neural onde a hérnia está pressionando. Mas aqui hoje o assunto é artrite reumatoide. Então, eu uso muito, nesse caso, o trabalho da TCD com essa primeira dica que eu dei para vocês sobre o Xemen simpático. Posso também, nessa dica de abrir com o Xemen simpático, fazer o contrário. Se meu paciente tem artrite reumatoide na região de braços, tá? Ombro, cotovelo, punho, mão, o que eu faço? Eu faço diferente. É um outro jeito de tratar a artrite reumatoide. Eu vou fazer desde trapézio até a mão, um cristalzinho do lado do outro, tá? Eu vou colocar os pontos que estão relacionados ao meridiano da dor. Por exemplo, se é cotovelo e a dor pontual no ID, eu vou colocar o ID na orelha. Vou colocar o pontinho de analgesia, que é muito importante, relaxamento muscular, e o ponto que eu gosto muito na artrite reumatoide, que é um ponto anti-inflamatório, que é o subcórtex, que melhora muito a musculatura de braços e pernas. E o que eu faço? Eu fecho esse tratamento com o Xemen. Então, eu posso abrir com o Xemen simpático, ou eu posso fechar, só que eu não vou fechar com o Xemen simpático, eu fecho apenas com o Xemen, porque o Xemen é um ponto anti-inflamatório, analgésico, tá? Então, vocês já têm 2 dicas para tratar artrite reumatoide, abrindo com o Xemen simpático ou fechando com o Xemen. A outra dica na aurículo para tratar artrite reumatoide é fazendo uma harmonização, né? Eu vou fazer a harmonização de órgãos e vísceras. Por quê? Porque numa dor crônica, artrite reumatoide é uma dor crônica, só quem tem sabe. A pessoa acorda, ela não consegue fechar as mãos, dói as articulações, dói os braços parece que você carregou tijolo no dia anterior, né? Essa dor,
constante, ela pode promover uma depressão. E às vezes, essa depressão, ela é tratada pela depressão. A pessoa está depressiva, mas ela não sabe que o primeiro ponto são as dores. E as dores crônicas causam depressão, tá? Então, vamos fazer uma harmonização dos órgãos, depois numa segunda sessão das vísceras. Por quê, professora? Porque a hora que eu faço uma harmonização, eu vou seguir o ciclo Shen, começando pela madeira, fogo, terra, metal e água. E como vocês sabem, né, os cristais eles agem em 3 níveis: órgãos, meridianos, desbloqueando os meridianos e as emoções, tá? Então, eu não abro com Shemen simpático, porque quando você faz uma harmonização, na harmonização você não usa Shemen simpático. E você começa com fígado, coração, baço, pulmão e rim. Bilateral, tá? Aí eu posso colocar pontinhos pontinhos antidepressivos, pontos de ansiedade, o ponto de coração emocional, que é o coração 2 na aurículo, é maravilhoso, o ponto de neurastenia, tá? E numa terceira sessão nós vamos fazer vísceras, né? Que é vesícula biliar, intestino delgado, estômago, intestino grosso e bexiga, tá? Também colocando pontos de neurastenia, tensão, né? Ansiedade, o coração emocional. E nós temos um quarto jeito de tratar artrite reumatoide. Como, professora? Fazendo um desbloqueio emocional. Porque talvez essa artrite reumatoide possa vir de um trauma emocional, de uma perda muito, muito, muito grande que a pessoa teve, a morte de um filho, né? E ela enrijece e pode desenvolver uma artrite reumatoide. E aí nós podemos fazer um desbloqueio emocional, aonde nós vamos colocar as cicatrizes psíquicas, né? As cicatrizes psíquicas são tratadas de acordo com o tempo do trauma, né? O tempo do trauma de hoje até 6 meses atrás é a orelha direita. De 6 meses atrás até o nascimento é a orelha esquerda, tá? E o trauma emocional, gente, é tratado exatamente com um problema. Não é a briga com o periquito, com o papagaio, com o cachorro, com o filho, com a filha, não. Você é como uma cebola. Quando vocês cortam uma cebola, nós temos várias camadas. E aí nós vamos ter que escolher qual camada dessa cebola nós vamos trabalhar para desbloquear alguma coisa. E é tão interessante num desbloqueio emocional que vamos supor um trauma que a pessoa consiga visualizar. Eu quero que você trabalhe isso, doutora. Na semana que ela tá com os cristais, que foi feita o desbloqueio emocional, ela lembra de uma coisa que aconteceu lá atrás. Então ela já tá indo na camada de cebola lá atrás, e ela vindo, a gente vai a cada sessão trabalhar um trauma. Até a gente chegar lá no miolinho da cebola. E aí sim a gente limpa tudo, né? Aí a gente vai terminar a artrite reumatoide com o quê? Com a TCD, né? Se eu tenho artrite reumatoide do ombro, eu vou fazer a circunferência do ombro e levar no VG. Por quê? Porque eu tenho os pontos Poitot no VG, que eu já falei sobre eles agora.
Se eu tenho uma artrite reumatoide no cotovelo, nós vamos tratar o cotovelo, sim, o punho. É uma técnica um pouquinho difícil de eu explicar para vocês, a técnica das medidas pequenas, porque ela tem muito detalhe e no nosso curso, né, no nosso treinamento, a gente explica melhor em vídeos como se faz essas medidas pequenas. É muito complicado de eu falar teoricamente para vocês, né? Então, mas eu não posso me esquecer, lembra que eu falei que eu faço desde trapézio até mão? Eu não posso me esquecer de fazer a TCD do braço. Então eu vou pegar um fio, vou esticar do ponto IG15 até a ponta do dedo médio e levar no VG. Além de fazer as medidas pequenas. Não posso me esquecer de uma artrite reumatoide na região das pernas, do joelho, dos pés, fazer a TCD dos pés e fazer a TCD da perna, porque ela corre, né? Fazendo a medida desde trocânter até a sola do pé e levando no VG, esticando esse fio. Ou fazendo a circunferência do pé. Nossa, professora, a circunferência do pé dá no pescoço, no VG, no meridiano da coluna? Sim, ela dá no meridiano da coluna, sim, tá? Então, o que eu gostaria de falar para vocês é que a técnica Coraza para dor, a TCD, ela é uma opção a mais, um complemento a mais no arsenal terapêutico de vocês. Eu não tô falando que a TCD, vocês vão trabalhar só com a TCD. Por quê? Porque vocês vão avaliar o paciente de vocês, né? Vocês vão avaliar tudo. No nosso curso, a gente dá essa opção, esse complemento a mais para vocês trabalharem no paciente de vocês. Eu não tô falando que a TCD cura tudo, mas eu tô falando que vocês podem e devem tratar uma artrite reumatoide, porque vai ajudar muito o paciente. Porque se eu tenho um método eficaz para aliviar as dores dos meus pacientes, numa artrite reumatoide, eu vou estar diminuindo os medicamentos dele. Eu não, né? O médico vai estar diminuindo os medicamentos porque a dor não está tão forte. Eu não acabei de ler uma doença inflamatória crônica que ninguém sabe a cura, né? Então, é um tratamento em que você precisa trabalhar, em primeiro lugar, toda semana com o seu paciente. Não é uma vez por mês. Uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, é quando o paciente está no equilíbrio e não tem dor, tá? Mas na artrite reumatoide é um paciente que vai ficar com você sempre. Porque ele vai ver a hora que você tira 2 semanas de férias, ou que você não pode atender no consultório, ele vai ver a diferença do tratamento, porque é assim que eu faço no meu consultório. Eu faço 4 sessões, tá? Na 5ª sessão eu descanso, para que ele veja, para que o corpo dele veja a diferença em estar trabalhando com os cristais programados e a TCD numa semana em que ele não está. E é impressionante, o paciente chega e diz assim: doutora, como me fez falta o seu tratamento. E olha que eu tenho pacientes que não gostam de agulhas e eu trabalho somente os cristais. Com os cristais. Posso colocar os cristais nos pontos sistêmicos? Sim, sem problemas nenhum. Mas com a experiência clínica que eu tenho, hoje eu trabalho inclusive uma artrite reumatoide em aurículo e a TCD. Tá? Com esses 4 métodos que eu dei para vocês na live quando eu comecei, tá? Essa live vai ficar gravada, então não esqueçam, tá? A técnica Coraza para dor é uma opção
de tratamento que vocês têm no arsenal terapêutico que vocês têm no consultório. É uma técnica a mais para vocês trabalharem no paciente de vocês, ok? Então, essa live vai ficar gravada, né, no Simplifique com a TCD, onde nós trabalhamos com os cristais programados nas dores físicas e emocionais e na TCD. Gente, um bom final de semana e até sexta da semana que vem, onde nós estaremos aqui no Simplifique com a TCD com mais um conteúdo para vocês. Um beijão!